Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a insuficiência da hermenêutica clássica e os métodos tradicionais da interpretação. Vamos falar um pouquinho do positivismo jurídico, ou seja, das estruturas fundamentais do positivismo jurídico. Vamos falar um pouquinho sobre a interpretação em Kelsey, em Hart e um pouquinho do Oake. Com isso, nós vamos finalizar a primeira grande parte da nossa disciplina, né? Que é as unidades 1, 2, 3 e 4. Com isso, nós vamos já na próxima aula estudar um pouquinho sobre o pós-positivismo, o neoconstitucionalismo e a nova hermenêutica condicional. Ok? Ok, senhores? Ok. Pois bem, na aula passada eu passei para vocês um texto jurídico do livro Neoconstitucionalismo, a ideologia fadada ao fracasso do arbítrio, que é um livro do Bruno Aguiar Santos, que faz parte da coleção Hermenêutica, Teoria do Direito e Argumentação. Inclusive, eu aconselho a comprar esse livro. Eu baixei para vocês aí a dissertação dele, né, sobre positivismo jurídico. E aí eu pedi que vocês estudassem esse texto para a gente, até para facilitar a compreensão da aula de hoje, né? Falar de positivismo não é uma questão fácil, é uma questão complexa, mas com esses textos que eu passei, principalmente esse texto do Bruno Aguiar Santos, vai lhe auxiliar muito para você compreender toda a discussão, ou pelo menos compreender as premissas centrais da discussão em torno do positivismo jurídico, em torno das diversas correntes do positivismo jurídico, e bem como da interpretação no positivismo jurídico. Esse texto ele será a base da aula de hoje, por isso que eu já antecipei, coloquei no AVA, que é uma forma de você ter uma leitura anterior e na aula você tentar tirar suas dúvidas e aprofundar o que você leu. Tá certo? Também, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Hans Kelsey, que tem um livro que é muito bom, é o livro A Teoria Pura do Direito dele. Principalmente hoje nós vamos estudar o capítulo 8 dele. Eu vou tentar trazer as premissas centrais do capítulo 8, que fala justamente da interpretação. Obviamente eu não vou estudar toda a teoria pura do direito de Hans Kelsey numa aula de 2 horas, que é absolutamente suficiente. Eu precisaria de umas 10 aulas dessa para falar sobre positivismo jurídico. Contudo, eu vou me ater ao que nos interessa na disciplina, que é a interpretação jurídica, que é a interpretação feita por Kelsey. Portanto, esse capítulo 8, eu aconselho a leitura do capítulo 8 da obra Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsey. Muito bom esse capítulo 8. Inclusive, o Lênio Streck tem alguns artigos falando sobre esse capítulo 8 da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsey. Então anote aí no seu livro que você vai ter que comprar, ou pelo menos, já que tem a certidão, já que tem a dissertação dele, do Bruno Aguiar Santos, baixar essa dissertação dele e estudar, que é muito boa a leitura desse livro Neoconstitucionalismo, a ideologia fadada ao fracasso do arbítrio. Perceba que o título do texto já é bastante sugestivo, né? Aí você, só pelo texto, você já conclui que ele é contrário a essa corrente, né? Ele não defende, ou ele, pelo menos ele não sustenta essa corrente, já que ele fala que é uma ideologia fadada ao fracasso do arbítrio, ou seja, confere uma arbitrariedade, uma discricionariedade ao juiz, e isso causa insegurança jurídica, tá certo? Então, capítulo 8 da Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsey, eu aconselho a leitura desse capítulo, é muito bom, são um pouco mais eu acho que aproximadamente 20 páginas estourando, 387 a 390
a 397. São 12 páginas. Então é uma leitura muito boa de se fazer. Inclusive eu vou cobrar na prova esse capítulo do Hans Kelsen, o capítulo 8, da teoria pura do direito. Portanto, eu quero que você leia esse capítulo, tá bom? Tu vai colocar no AVA, Júlio, não? É isso, eu vou escanear e colocar no AVA. Esse capítulo 8 de Hans Kelsen, tá certo? E eu queria que vocês realmente estudassem esse capítulo 8 de Hans Kelsen para depois a gente discutir, tá bom? Antes da prova, se possível. Porque é muito importante esse capítulo 8, tá ok? Todos estão de ok? Todos estão... Ok, Júlio. Todos estão, concordam? Pois bem, então, esse capítulo 8. E hoje também eu vou estudar um pouquinho, na verdade, só algumas ideias centrais aqui do capítulo 5 da teoria do conceito de direito, de Herbert Hart, o conceito de direito, ou seja, o que é direito, qual é a natureza jurídica do direito para ele. E eu vou me valer de algumas leituras do capítulo 5 do conceito de direito, de Herbert Hart. Eu não vou cobrar na prova esse capítulo 5, mas eu queria que você lesse, porque ele é muito importante até para a gente compreender as discussões que nós vamos tentar, na aula de hoje, abordar com vocês, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, senhores? Pois bem, olha. Ok. Se vocês observarem aí, o Bruno Aguiar Santos, ele começa falando sobre positivismo jurídico, certo? Na verdade, não existe um positivismo jurídico. Na verdade, existem... Júlio, qual é a parte dessa? Esse 23, a insuficiência da hermenêutica clássica e dos métodos tradicionais? Não, eu não estou, eu estou analisando agora o texto que vocês leram. Ah, então deixa eu... Tá bom. Pronto, por favor, tá aí o texto que vocês têm aí. Abram aí, qual é a página aqui? Deixa eu dizer a página. Página 42. Página 42. É porque assim, eu estou no computador, estou com a tela cheia, eu não estou conseguindo minimizar, estou só um... Tá ok, sem pressa. Tá aí, eu coloquei, vocês estão vendo aí estão conseguindo ver aí? Página 39, na verdade. Acompanhando aqui pela apostila e vendo aqui. Pronto. Deixa eu colocar, é porque na verdade, exatamente, ele começa esse capítulo, é o capítulo 2 da obra dele, né? Em direção ao pós-positivismo, né? Exatamente. Tá aí, página 39. Vocês estão vendo aí na tela a página 39 que eu coloquei? Estão vendo? Pronto, eu vou tentar colocar. Eu vou tentar, tá bom? Só um minuto. Gostei porque fica melhor da gente ver. Ok, sim, tá ótimo. Vou tentar colocar agora. Agora, deu certo? Deu certo? Agora deu. Pronto. Então, pessoal, ok? Todos, por favor, eu quero a confirmação de todos. Pronto, pois bem, vamos começar com esse livro aí, tá? Por isso, senhores, que eu indico muito esse livro, porque ele é essencial para você compreender toda essa discussão que a gente está fazendo durante esse semestre, que é discutir, na verdade, o que é hermenêutica jurídica, né? Conceito de natureza jurídica, a origem, diferenciar de interpretação jurídica, estudar os métodos tradicionais, as principais escolas do pensamento jurídico, as principais características do positivismo jurídico e depois estudar o que é pós-positivismo, neoconstitucionalismo e nova hermenêutica constitucional. Agora, para a gente entender
o que é pós-positivismo, o que é neoconstitucionalismo e o que é nova hermenêutica constitucional, obviamente que você precisa compreender o que é positivismo e por que o pós-positivismo se apresenta como uma nova corrente do pensamento jurídico que se diz superadora do positivismo jurídico. Ora, se o pós-positivismo jurídico diz que superou o positivismo, daí o sufixo pós, né, pós-positivismo, é preciso então compreender o que é positivismo jurídico para saber realmente se houve a superação do positivismo jurídico pelo pós-positivismo. De antemão, a resposta é não. Não houve a superação do positivismo jurídico pelo pós-positivismo. Na verdade, o pós-positivismo jurídico não tem nada de novo. Assim como o neoconstitucionalismo apresenta-se como uma corrente que a gente vai estudar, de modo que não se pode dizer que o positivismo jurídico ele foi superado. Na verdade, isso eu já deixei claro nas aulas passadas, o que houve foi a superação do positivismo legalista, né? Aquele positivismo lá do início do século XIX, aquelas escolas formalistas, principalmente a escola da exegese. De fato, houve sim a superação do positivismo legalista. Mas, como eu disse, não existe um positivismo jurídico. Existem diversos positivismos jurídicos. São diversas correntes positivistas. De modo que é preciso entender cada uma dessas correntes, que nós já fizemos isso, e, feito isso, é preciso apresentar as premissas centrais do positivismo jurídico. Nós vamos apresentar aqui as balizas, as estruturas fundamentais do positivismo. Nós vamos analisar que o positivismo jurídico ele tem 3 balizas fundamentais, que é a teoria das fontes sociais, que é a separação entre o direito e a moral e a tese da discricionariedade judicial. Essas 3 teses aí, essas 3 balizas, caracterizam o positivismo jurídico. Quando se diz que houve a superação do positivismo pelo pós-positivismo, na verdade, é preciso explicar que essa separação só ocorreu com relação ao positivismo legalista, que a gente vai já começar a estudar aqui. De modo que o positivismo de Kelsen, de Hart, já são positivismos normativistas que na verdade defendem justamente a superação do positivismo legalista. Porque a ideia central, para a gente resumir, é que, de fato, a discricionariedade judicial, o Hart diz isso, né? O Hart ele fala em textura aberta, o Kelsen ele vai falar em discricionariedade judicial nesse quadro hermenêutico, nessa moldura. Então, de fato, há discricionariedade judicial. Se há discricionariedade judicial, você já está superando o positivismo legalista, principalmente a escola da exegese, que não admitia essa discricionariedade judicial. Pelo menos os seus intérpretes não admitiam essa discricionariedade judicial. Pelo menos os estudiosos dessa escola, ou pelo menos as pessoas que aplicavam essa escola, embora ela estabelecesse que havia sim, em certas situações, discricionariedade. Até o que você vai ver no livro do Bruno Aguiar, lá na frente eu vou explicar, ele diz que o próprio Código de Napoleão, no artigo 4º, ele diz assim: o juiz que se recusar a julgar sob o pretexto do silêncio, da obscuridade ou da insuficiência da lei, poderá ser processado como culpável de justiça denegada. Então perceba aí que aí havia
que a própria corrente já previa a insuficiência do sistema jurídico. Já estabelecia a premissa da discricionariedade nessas situações. Então, quando a gente diz que o positivismo jurídico foi superado, o que a gente está querendo dizer é tão somente a superação do positivismo, vamos lá, do positivismo legalista. Deixa eu dar um exemplo, citar um exemplo para ver se o que está acontecendo, o que aconteceu ontem condiz com o que a gente está estudando. O nosso presidente, ele entrou com uma medida provisória para o pessoal sair do isolamento social. E o Congresso, fazendo jus, né, como representante do corpo jurídico, ele, por unanimidade, ele decidiu, sem ter encontrar, porque o que o artigo 5º da Constituição diz, ele aborda a questão do Estado Democrático de Direito, né? Mas só que o Supremo Tribunal Federal, com uma forma de zelo, ele decidiu vetar a medida do presidente da República. Não está na lei, mas aí o ministro Gilmar Mendes, ele até citou o artigo 35 da Constituição, quando ele fala a questão de que o Poder Judiciário, ele pode sim intervir nas decisões do Poder Executivo quando se trata de uma situação crítica, que é o nosso caso. Eu estou certa ou estou errada? É isso aí. É isso aí. Pessoal, o nosso tempo vai já se esgotar. É isso aí, Deusmara, você tem razão. É isso mesmo. O nosso tempo vai já se esgotar por causa do tempo, né? Que é de 40 minutos. Aí quando cair a gente recomeça de novo. Tudo bem? Tudo bem. Pronto, pois bem. Então, pessoal, quando nós estudamos a escola da exegese, né? A expressão juiz boca da lei revelava um compromisso com o poder legislativo, através do qual a lei era somente aquela oriunda do poder legislativo, em razão da própria estrutura política do momento, da própria situação política, do próprio contexto cultural, em que o juiz cabia simplesmente aplicar um silogismo prático na solução dos casos. Mas a gente estudou que essa ideia de silogismo prático ela é insuficiente, como eu coloquei para vocês aí, porque há situações nas quais não há uma solução pronta, a lei não traz aquela resposta, e quando a lei não traz essa resposta, obviamente, o juiz, em razão do non-liquid, ele tem o dever de julgar aquela situação, portanto, ele tem discricionariedade para analisar aquele caso. Por isso que se fala que o positivismo legalista, na verdade, não existe, não é mais defendido, e foi já há muito tempo superado propriamente por Kelsen, por Hart e por todos os outros pensadores que sucederam ao longo dos últimos 200 anos. Por isso que é importante, como nós fizemos, estudar as escolas formalistas e identificar aquelas escolas que são legalistas, e estudar as escolas antiformalistas, que não são legalistas, que são normativistas, para entender que aquelas escolas, tanto as formalistas como as normativistas, são escolas do pensamento jurídico positivista. Ou seja, são escolas positivistas. E isso serve para justificar a ideia de que o pós-positivismo não superou o positivismo jurídico. Essa é a ideia central. A gente vai estudar isso lá na frente com mais pormenores. Mas por que se fala tanto em pós-positivismo? Olha, no livro aí, vocês estão vendo aí, a grande discussão hoje é que não se discute somente a legalidade. Ele fala muito bem isso, que não se questiona apenas a legalidade das instituições,
mas, sobretudo, a sua legitimidade. Essa é a grande discussão, portanto, de que não se procura somente discutir a legalidade daquela decisão, se aquela decisão está de acordo com a lei, de acordo com a estrutura normativa, mas sim se aquela decisão ela tem legitimidade. E aí, nesse campo, nessa discussão, legitimidade, é que surge esse pós-positivismo, tentando resgatar a aproximação do direito e da moral, conferindo ao juiz o poder de analisar a legitimidade do direito através da aplicação. Isso aí, logicamente, já é uma oposição ao positivismo jurídico. Já é uma oposição ao positivismo jurídico, porque o positivismo jurídico, e a gente vai analisar aqui, ele combate a reaproximação entre o direito e a moral, pelo menos na visão de Kelsen, e também na visão do próprio Hart, embora o Hart ele entenda que o direito poderá eventualmente aceitar a moral como critério de validade, mas isso não é uma necessidade. Portanto, o positivismo jurídico ele vai desenvolver e vai estruturar o seu pensamento a partir de 3 teses fundamentais. Qual é a primeira tese do positivismo jurídico? A primeira tese do positivismo jurídico é a separação entre o direito e a moral. Ou seja, o direito é estudado como fato e não como valor. Essa separação entre o direito e a moral, ela é defendida pelo próprio Kelsen. Não é que Kelsen desconheça a existência da moral. Não é isso. Apenas ele decidiu estudar o objeto do direito, o direito propriamente dito, apartado da moral. Então, quando muita gente critica Kelsen, e aqui no Brasil fazem muito isso, Kelsen, ele no plano metodológico, quando ele quis estudar o direito, o seu objeto de estudo, o direito, ele quis analisar o direito independentemente da moral. Kelsen não quis analisar o direito do ponto de vista da política, da moral, da sociologia. Ele quis estudar o direito como ele é e não como ele deve ser. Quando a gente fala que Kelsen quis estudar o direito como ele é, a gente está querendo dizer que Kelsen fez uma abordagem descritiva do direito. O Kelsen vai descrever o que é direito. Ele diz, isso aqui é direito. Eu não estou fazendo juízo de valor. Se isso aqui é bom, se é ruim, se é moral, se é amoral, se é político. Não. Ele não quis fazer essa abordagem. Ele quis fazer uma abordagem descritiva do direito. Ele quis descrever o direito. Ele quis dizer como o direito é e não como o direito deve ser. Isso é importante. E aí, nesse primeiro pilar do positivismo, quando ele estuda o direito separado da moral, o que o direito quer com isso, é estudar fato e não valor. O positivismo ele não quer estudar o direito a partir do ponto de vista da moral. Ele quer estudar exclusivamente o direito. E aí é justamente nesse ponto que vem o pós-positivismo, que procura justamente reaproximar o direito da moral, como se essa aproximação fosse necessária para validade do direito. Quando Kelsen vai dizer que a validade do direito é do ponto de vista formal, é do ponto de vista lógico. Ou seja, a validade do direito não depende da moral.
para o direito ser válido, para ele ser eficaz, ele não depende da moral. Ou seja, o direito ele é estudado como ele é e não como ele deve ser. O que significa dizer que é possível criticar o direito. É possível criticar o direito, dizer que o direito é injusto. É possível fazer essa crítica ao direito, mas a validade do direito independe do que você acha sobre ele. Independe de conceitos morais. Ou seja, direito não se confunde com justiça. O critério aqui não é de justiça. O fundamento do direito não é a justiça. Ou seja, a validade do direito não depende da moral, não depende da política, não depende da sociologia. É um estudo separado. É nisso que reside essa separação entre o direito e a moral. O positivismo jurídico defende essa separação. Essa é a primeira tese. Embora que hoje, a gente vai estudar isso lá quando eu estiver estudando pós-positivismo, hoje a discussão é entre positivismo inclusivo e positivismo exclusivo. Não é nem discutir pós-positivismo jurídico, porque na verdade não houve, como eu já disse, essa superação do positivismo pelo pós-positivismo. Então a discussão não é positivismo versus pós-positivismo. A discussão hoje é positivismo inclusivo versus positivismo exclusivo. Essa é a grande discussão que se tem no meio doutrinário. Eu acho que caiu. Eu vou começar aqui de novo. Pronto. A gente está... Esperar o pessoal. Pronto. O pessoal está voltando, é porque caiu. Ok? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos seguir. Então, perceba que o principal traço característico do positivismo jurídico e do neoconstitucionalismo é justamente a separação entre o direito e a moral, que prega o positivismo. E o neoconstitucionalismo prega essa união necessária, essa conexão necessária, estão me ouvindo, né? Entre o direito e a moral. Como se a validade do direito dependesse da moral. Quando as correntes do pensamento jurídico positivistas
defendem justamente o contrário. Defendem que a validade do direito não depende dessa moral. Ok? Ok? A moral, ela é estudada dentro do direito, né? Mas de forma separada, eu digo assim, porque o direito, como ele é uma ciência única, aí ele não se confunde com a moral. Quando você vai estudar a questão da dignidade, da honra, da moral, você vai estudar, você vai avaliar, você vai julgar dentro do direito, é isso? Isso. O que eu estou querendo é isso. O que eu estou querendo dizer em acréscimo, Deusimar, é que a validade de uma norma jurídica não depende da sua correspondência com a moral, com a política, com a sociologia, com as outras ciências. A validade do direito não depende da moral. O que seria do direito se dependesse da moral para ter validade? Ou seja, o direito não teria autonomia, ele perderia sua força. Mas, doutor Júlio, pois então, o que é que o senhor considera como moral, para poder eu entender melhor? Deusimar, é o seguinte, quando você vai analisar o conceito, quando você vai analisar a validade de uma norma, você vai analisar essa norma, se você analisar a partir de Hans Kelsen, você vai buscar o fundamento de validade nessa norma, na norma hipotética fundamental. Se você analisar a validade dessa norma à luz do que prega Hart, você vai buscar o fundamento de validade na norma, na regra de reconhecimento. Então, o que é que acontece? Eu não vou dizer ou buscar o fundamento de validade dessa norma a partir do que a moral prega. Porque isso aí, Deusimar, tornaria o direito vassalo da moral. Se a validade do direito dependesse da moral, o que seria o direito? Ele seria absolvido pela moral. Então, quando você analisa a validade de uma norma, você vai analisar a validade dessa norma a partir dos critérios estabelecidos no ordenamento jurídico e não a partir do ponto de vista moral, se ela é justa ou se ela é injusta. Imagine toda vez que você fosse analisar uma norma e fosse fazer um juízo moral sobre ela. Ah, essa norma é injusta. Agora ficou claro. Essa norma é injusta. Se toda vez você fizer esse juízo sobre essa norma, qual seria então a imperatividade do direito? Para utilizar aqui um conceito de John Hart. Ou seja, o direito, para ser aplicado, para existir validamente, ele precisa dessa autonomia. Ele não pode ser vassalo da moral. Por isso que o critério de validade do direito não é a moral. Estão compreendendo? Senhores? Ficou entendido para mim. Sim, Júlio. Estão entendendo, né? Pois bem, vamos seguir aí o livro. Então, o que é que acontece? O positivismo, portanto, tem essa primeira tese fundamental, que é a separação entre o direito e a moral. A segunda tese fundamental do positivismo jurídico é a teoria das fontes sociais. O que significa dizer que o objeto de estudo do positivismo jurídico é o direito posto por uma autoridade. Ou seja, a validade desse direito é analisada a partir do ponto de vista do legislativo, da produção legislativa. Ou seja, eu vou estudar o direito posto como ele é e não como ele deveria ser. Eu analiso o direito posto, daí uma fonte social autorizada, e aí a gente vai ver lá na frente
que essa fonte social autorizada ela é um pouco mais desenvolvida na obra de Hart, porque aí a norma de reconhecimento que a gente vai estudar, que é uma norma fática implícita no ordenamento, ela pode trazer, ela é mais complexa, porque a gente tem que identificar quais são essas normas que estão sendo aplicadas pelos operadores do direito, mas aqui a gente tem a noção de que o direito vai estudar o direito posto, o direito positivado. E aí você já percebe que com isso o direito se afasta do justnaturalismo, né? Ele, na verdade, se apresenta como um paradigma alternativo ao justnaturalismo. Então, o positivismo jurídico, ele foi construído sobre as ruínas, na verdade, sobre as ruínas do justnaturalismo. Aquelas características do justnaturalismo que o autor cita no começo, a universalidade territorial, a imutabilidade, a razão. Em razão das falhas dessas premissas, é que surgiu o positivismo. E o positivismo tem como premissa estudar o direito posto pelo legislativo. Não é o direito posto pela razão, pela moral, pela sociologia, é o direito posto pelo Estado. Daí teoria das fontes sociais, ou teoria das fontes sociais. É a segunda premissa do positivismo jurídico. Portanto, ele diz, olha, eu vou estudar o direito posto, o direito positivado. Não é o direito imaginado, não é o direito fundado na razão, na crença, na divindade e na moral. Eu não vou estudar esse direito, eu vou estudar o direito que está posto e analisar a validade desse direito à luz do sistema jurídico. Ou seja, eu não vou trazer elementos fora do direito para analisar a validade desse direito. Ou seja, eu não vou analisar o direito do ponto de vista da moral. Se ele é bom, injusto, se ele é justo, porque isso causaria a própria depreciação do direito. Ele perderia a sua imperatividade. Se eu tenho uma norma jurídica e toda vez eu questionar a validade dessa norma jurídica do ponto de vista moral, você coloca a norma jurídica, toda vez que ela for aplicada, numa situação de limbo. E isso causaria insegurança jurídica e também o direito perderia a sua imperatividade, a sua razão determinante. Ok? E a terceira característica central do positivismo jurídico é justamente a ideia de discricionariedade. Que nós vimos isso no positivismo normativista. Ou seja, tanto Hart quanto Kelsen vão defender a discricionariedade judicial. Eles dizem, o Kelsen, naquele quadro hermenêutico dele, ele vai dizer que em determinada situação, o juiz vai ter que escolher qual a melhor interpretação. Isso é discricionariedade judicial. E o Hart vai dizer que em razão da regra da textura aberta do direito, já que o direito trabalha com a linguagem, nessas situações há certamente discricionariedade judicial. Embora ele defenda uma discricionariedade mitigada, uma discricionariedade atenuada. Então, as três premissas centrais do positivismo, separação entre o direito e a moral, teoria das fontes sociais e a discricionariedade, essas três teses centrais, elas estão presentes em todas as correntes do pensamento jurídico, em todas as correntes positivistas. Portanto, o que o neoconstitucionalismo traz, na verdade, já é discutido pelo positivismo jurídico. Quando o autor ele cita na página que a característica central do neoconstitucionalismo seria o retorno messiânico da conexão necessária entre o direito e a moral. Ou seja, trazendo à baila é uma discussão que já foi superada pelo próprio positivismo. Essa aproximação necessária. Quando, na verdade, essa aproximação necessária, ela não é necessária, porque a validade do direito independe da moral. Portanto, percebam aí que o positivismo possui essas três características centrais. E no texto, no outro que eu passei, o autor,
ele defende essa aproximação. Quem lê o segundo texto, aquele menor, pode perceber que o autor defende justamente essa aproximação entre o direito e a moral. Ou seja, defende uma correção moral do direito na aplicação do direito pelo juiz. É por isso que ele tem uma passagem que ele diz assim, que esses novos pensamentos, né, Alexis, Dworkin, Habermas, eles vão discutir, inclusive o Dworkin, o interpretativista, eles vão defender que o juiz, no momento da aplicação do direito, teria o poder de fazer essa correção moral do direito. Ou seja, conferir ao juiz o poder de utilizar a moral para defender a validade ou não do direito. Algo que o positivismo, pelo menos o positivismo exclusivo, nega que o juiz possa utilizar a moral como critério de validade do direito. Portanto, são essas as ideias básicas e centrais do positivismo jurídico. E eu quero concluir esse primeiro tópico agora. Vocês estão compreendendo? Sim. Pois bem. Sim. Ok, ótimo. Então, eu quero deixar claro nesse momento que o positivismo jurídico, ele possui essas três características, esses três pilares fundamentais: separação entre o direito e a moral, teoria das fontes sociais e a discricionariedade judicial. Repetindo, separação entre o direito e a moral, teoria das fontes sociais e discricionariedade judicial. Com isso, tendo por base essas premissas, você já consegue concluir que é muito difícil hoje, na atualidade, alguém defender o positivismo exegético do início do século XIX, 1804 até meados do século XIX. É muito difícil hoje você encontrar alguém que defenda o positivismo legalista. Porque aquelas ideias e aquelas premissas não mais existem e hoje não há quem defenda o positivismo legalista. Kelsen, por exemplo, é um positivista normativista. Por quê? Porque Kelsen vai fazer uma análise semântico-sintática do direito. O que significa dizer isso? Olha o que o livro diz. O que é isso? Essa análise semântico-sintática do direito. Implica dizer que o positivismo, ele reconhece os problemas dos múltiplos significados que emanam dos conceitos que compõem o direito. O próprio Hart diz isso. Ele vai dizer, olha, nós trabalhamos com a linguagem e essa linguagem é aberta e em determinadas situações nós vamos lidar com conceitos abertos. E a revelação desses conceitos, ele depende de uma discricionariedade, de uma interpretação judicial. Então, essa análise semântico-sintática do direito, que é o positivismo normativista de Kelsen, ele vai admitir a discricionariedade, o que já afasta, já se distancia do positivismo legalista do início do século XIX. Portanto, o positivismo legalista ficou na história, é passado, e ninguém mais defende essa corrente. Mas isso, afastar esse positivismo legalista, não significa sustentar a superação do positivismo jurídico pelo pós-positivismo jurídico. Não houve essa superação. Como eu já disse, a discussão hoje não é positivismo versus pós-positivismo. A discussão hoje é positivismo inclusivo e positivismo exclusivo. Essa é a discussão central que a gente vai trabalhar em outro momento.
Feito isso, nós vamos agora, lembrando, eu preciso também acrescentar esse ponto, que o Bobbio, o Norberto Bobbio, que é um livro muito bom também, que eu aconselho comprar para todo o curso, ele faz uma classificação do positivismo entre positivismo metodológico, teórico e ideológico, certo? E ele estabelece umas características do positivismo que procura se diferenciar do justnaturalismo. Mas, apesar de todas essas classificações, e eu não vou discutir uma a uma, porque tem no texto aí, e é fácil a compreensão, o positivismo, ele tem as suas teses clássicas, como eu falei. O positivismo jurídico, apesar das diversas classificações que o próprio Norberto Bobbio traz, ele tem as suas características centrais. Ele vai ter como característica, que eu já expliquei, a tese das fontes sociais, a discricionariedade e a separação conceitual entre o direito e a moral. Quando eu digo separação conceitual, eu estou querendo dizer que a validade do direito não depende da moral. O direito não está dependente da moral para ter validade. Portanto, o direito, tese social, eu vou recapitular isso porque eu já vou servir para o tópico seguinte, é que esse direito é apenas uma questão de fato. Ou seja, ele se afasta de elementos metajurídicos do ordenamento jurídico. Ou seja, ele se afasta de elementos metajurídicos que são tidos como imutáveis. Ou seja, o direito, o fato social, ele não é analisado do ponto de vista da razão, da divindade, da moral. Ou seja, o direito é identificado como fontes sociais. Por exemplo, legislação, decisões judiciais, costumes, sem qualquer referência à moral. Isso é que é fonte social. Portanto, o direito, a validade da norma jurídica dependeria exclusivamente dos fatos sociais e nunca da moral. Isso é que é fonte social. Portanto, o positivismo trabalha dentro de um quadro. E olha que é interessante, olha o que esse doutrinador diz, que é o Bruno que a gente está estudando, e eu passei esse texto para vocês. Ele diz aqui o seguinte, o positivismo jurídico trabalha no quadro normativo, do dever ser. Fora desse quadrante normativo, encontra-se o justnaturalismo, sendo irrigado pela metafísica e pelo juízo de valor. Ou seja, o direito, na sua primeira premissa básica, o direito como fonte social, encontra-se dentro desse quadro normativo. E fora desse quadro normativo, encontra-se a moral, o justnaturalismo, a metafísica, que não são utilizados como critério de validade do direito. Feito isso, portanto, a gente pode agora passar um pouco mais para aprofundar o positivismo exegético, ou positivismo legalista, ou aquele positivismo juiz boca da lei, como a gente havia feito isso. Por que que a gente passa... Por que que a gente vai passar novamente pela escola da exegese? Porque a partir daí eu vou entrar na interpretação de Kelsen, no capítulo 8 dele, para a gente compreender que o Kelsen já é uma evolução em relação ao positivismo exegético, em relação ao positivismo legalista, ao juiz boca da lei. Por quê? Nessa escola da exegese, o juiz seria apenas boca fria da lei. Ou seja, a atividade interpretativa pelo juiz seria uma decisão mecânica sem poder criativo do juiz. Por isso que se valia do silogismo prático, né? Premissa maior,
que é a lei, premissa menor, que é o caso, e a conclusão, que é a sentença. Nesse silogismo prático, não há possibilidade de atividade criativa do direito pelo juiz. Ou seja, e isso aí é importante, e isso aqui eu quero ler para vocês, porque lá na frente, quando eu chegar no capítulo 8 de Kelsen, ele vai defender justamente a possibilidade criativa do juiz. Que naquele quadro, que a gente vai trabalhar um pouquinho, havendo discricionariedade, o juiz teria o poder criativo. Ou seja, teria uma atividade criativa para dizer o direito naquela situação. Já que ele tem discricionariedade, ele poderia escolher dentro daquele quadro a situação ou a melhor decisão do seu ponto de vista. Isso é atividade criativa, algo que não era aceito na escola da exegese. E olha o interessante, no início da aula eu falei que essa ausência de criatividade era mais por força dos intérpretes do que propriamente uma realidade da escola. Por que eu falei isso? Olha, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Ó. Ele diz o seguinte, que a burguesia jurídica, a burguesia queria segurança jurídica para fazer circular suas mercadorias. Então, os negócios jurídicos, a circulação de mercadorias dependia de segurança jurídica. E como ter essa segurança jurídica? Estabelecendo um silogismo prático que proibia a atividade criativa pelo juiz. Concordam comigo? Vocês estão aí ainda? Está falando sobre a burguesia da Revolução Francesa? Isso, exato. É isso? Isso. Ela tinha o dinheiro, mas não tinha o poder político. É Isso, né, doutor? isso. Estão me compreendendo aí, senhores? Sim? Sim. Estão compreendendo, né? Estão entendendo vocês? Sim, Júlio. Estão entendendo? Sim. Todo mundo aí, por favor, diga sim, para eu poder ficar tranquilo aqui. Sim, professor. Sim, sim. Ótimo, ótimo. Então, Sim. ótimo. Posso ir, né? Pois bem. Então, o que é que acontecia? Essa burguesia, ela queria essa segurança jurídica e esse contexto político lá, que eu já conversei com vocês sobre os juízes, né? Havia uma desconfiança no papel desses juízes, diferente do direito americano. Então, criou-se um método, né, subsuntivo